Judas capítulo 1, verso 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação. O que é a salvação? Salvação é o quê? É saídos para fora. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos peregrinos aqui. Mas aí ele disse que ele mudou a ênfase. Ele falou: foi que me senti obrigado, constrangido, certamente pelo Espírito, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Fala, o mundo foi entregue aos filhos dos homens, a fé foi entregue aos santos. Tem uma batalha espiritual. Ou a igreja ilumina a sociedade, ou a igreja salga a sociedade, ou as trevas destroem a sociedade. Nós temos que ser luz, nós temos que participar de todo o processo legitimamente, nós temos que colocar a visão, nós temos que levar os princípios e os valores cristãos na sociedade. Quem quer levar os princípios e os valores cristãos na sociedade? Que nós possamos não ser tímidos, mas ser corajosos, como eu falei. Mas, meu irmão, você tem que levar o reino, você tem que levar a palavra, você não pode acovardar, eu não posso acovardar, nós não podemos viver dentro do templo e pensando a sociedade aí que se vire. Tu é um cristão valoroso, quem é um cristão valoroso? Meu irmão, se nós não tivermos responsabilidade, se nós não tivermos ousadia, se nós não formos luz que brilha no meio das trevas, as trevas vão apagar a luz, as trevas vão invadir. E Deus foi bem claro, Mordecai foi bem claro. A palavra diz que nós temos uma batalha, é uma guerra espiritual. A guerra espiritual se faz com armas espirituais, mas também com a direção do Espírito. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 6. Essa batalha nós vencemos primeiro com oração, jejum, santificação e reconhecimento da autoridade delegada de Deus na nossa vida. A palavra diz, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Meu irmão, quem quer declarar que o Brasil pertence ao Senhor, que nenhum instrumento maligno vai impedir a ação do Evangelho nesta nação? Quem quer declarar isso? Levanta as mãos, fala, em nome de Jesus, nós oramos, nós jejuamos na campanha de Daniel, e nós declaramos todo o pensamento maligno, toda intenção maligna contra esta nação, contra o Evangelho nesta nação, cai por terra, em nome de Jesus. Creia nisso. Graças a Deus, porque as igrejas estão ocupando espaço em nossa nação. Graças a Deus por isso. Ela não está só dentro das quatro paredes, mas ela está lutando com armas espirituais. Então, nesta batalha da fé, que ele fala que a fé foi entregue aos santos, nós temos que usar as armas espirituais, as intercessões, o jejum, a campanha, a intensidade, o fervor espiritual. E ele fala também sobre reconhecimento de autoridade, verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Fala, quem está debaixo de autoridade está protegido. Quem quer caminhar debaixo da autoridade? A autoridade delegada à igreja, Deus vai te proteger. Mas não é só isso, meu irmão, a palavra também diz
lá em Mateus capítulo 5, verso 14, que nós também temos que ter uma participação na sociedade. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14, a palavra diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Fala, eu sou a luz do mundo. Fala, a luz de Cristo em mim vai resplandecer. Fala, a luz prevalece contra as trevas. Quem quer levar essa glória de Deus para o seu lar? Quem quer levar essa glória de Deus para o seu ambiente de trabalho? E como igreja, meu irmão, nós não podemos ficar escondidos, nós temos que levar a glória de Deus, poder de Deus, os valores, os princípios. Ele fala, não se esconde a cidade edificada sobre o monte. Na época de Gideão, os judeus estavam escondidos nas cavernas, estavam escondidos nas cisternas, porque os amalequitas estavam tomando toda a terra, mas Deus levantou Gideão e trouxe libertação. Meu irmão, nós não nascemos para viver escondido, nós nascemos para ser luz. Você vai ser um empresário que vai brilhar a luz de Deus. Você, em qual área que Deus te pôs, que você seja ousado, que você viva os valores da fé, porque Deus vai fazer a luz dele brilhar na sua vida. Quando alguém acende a luz, as outras também começam a acender. Quem já descobriu isso? Quando você fala, eu sou cristão, e você anuncia a palavra, você prega a palavra, aí chega um colega seu e fala, eu também sou. Quem já viveu isso, né? Fala assim, agente secreto de Deus. Fala, Deus não precisa de agente secreto. Deus quer que a sua luz brilhe. Quem vai ler? Quem vai deixar a sua luz brilhar? Deixa a sua luz brilhar. Tenha fé, tenha ousadia, fica escondido. Não, a minha fé é só para domingo. Fala, onde você viu isso, irmão? Não, domingo eu sou cristão, no outro dia eu não sou. A luz a gente não põe debaixo da cama, não. Olha o verso 15, diz: nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Quem crê que a luz da igreja vai iluminar a nação brasileira, diz amém. Fala, a luz da fonte da vida vai iluminar Brasília. Fala, a luz da igreja fervorosa vai iluminar o Brasil. Agora não podemos também, irmão, ver que tem servos do inimigo. Assim como que tem serve a Deus, tem aqueles que servem o inimigo. Ah, mas a nossa luta não é contra ele. Não é contra o ser humano. As pessoas têm que ser respeitadas, temos que interceder, mas as atitudes erradas têm que ser confrontadas. Os valores errados têm que ser confrontados. As ideologias erradas têm que ser confrontadas. Por isso que nós temos que ter cristão fervoroso, cheio do Espírito no Congresso. Nós temos que ter cristão fervoroso, cheio do Espírito no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no meio esportivo, no meio intelectual, em toda a sociedade. Quem concorda diz amém. Fala, cristão não é para ficar dentro das quatro paredes. Tem que sair, tem que brilhar. A fé foi dada aos santos, a terra foi dada aos filhos dos homens. Não importa se ele é filho do homem, filho de Deus, ou se ele é criatura de Deus. Se aquele que dominar a terra não servir a Deus, ele vai servir a quem? Ele vai servir o diabo. E você vai estar debaixo desse jugo. Quem não quer estar debaixo desse jugo? Quem quer quebrar esse jugo no nome? Ah, mas tem escândalos. Tem escândalos, Jesus falou que vai ter. Sempre terá escândalos, mas isso não anula o papel da igreja, isso não anula o trabalho da igreja. Quem concorda diz amém. Então, meu irmão, nós temos que orar, mas nós temos que manifestar a luz, nós temos que manifestar os valores de Deus. Verso 15 e 16 falou: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quem quer abençoar a sua casa? Levanta, fala: Senhor Deus, que a luz do Espírito possa brilhar na minha vida. Então nós temos que batalhar. Temos que entender que a luz tem que brilhar.
E nós não podemos omitir, meu irmão. Olha Esther, capítulo 4, verso 13. Esther estava numa posição privilegiada. Uma posição privilegiada, mas ela como judia, afilhada de Mordecai, servia ao Deus Todo-Poderoso. Só que ela teve a oportunidade de se casar com o rei de Babilônia e tinha uma posição muito privilegiada dentro do palácio. E houve um decreto, aquele que servia a Satanás, ele fez, o rei astutamente estabeleceu um decreto para destruir a fé. Meu irmão, presta atenção, se a igreja não se posiciona, o inimigo quer destruir a fé. Quem entende o que eu estou falando aqui? Ele quer destruir a fé. Amã queria destruir não só Mordecai, que era o líder no meio dos judeus em Babilônia, mas ele queria destruir todos os judeus. E nós, meu irmão, não somos de recuar, nós somos mais que vencedores. Toda arma forjada contra você não vai prosperar em nome de Jesus. E a palavra diz então, naquele momento crítico de pressão, que havia um decreto para que todos os judeus fossem eliminados em tal dia, todos os povos da terra pudessem persegui-los e destruí-los. Aí Mordecai comunicou a Esther e disse: então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para esta conjuntura foste elevada a rainha. Outra maneira de expressar o reino. Tudo que Deus nos deu, a posição, os recursos, a sabedoria, nós temos que usar para fortalecer o reino de Deus. Deus falou: Esther, não pense que hoje você está numa posição privilegiada, mas você será poupada. Fala para o teu irmão: você não será poupado se você omitir. Quem não vai se omitir? Quando nós nos posicionamos, o reino avança. Se nós omitimos, o inimigo avança. E ele veio roubar, matar e destruir. Então Deus convocou através de Mordecai a Esther. Mordecai era autoridade na vida da Esther. Ela falava: eu não quero envolver nessa situação. Mordecai falou: não fique agora omissa, não fique em cima do muro, coloque a sua posição, exerça a sua fé, se posicione pelo Evangelho, porque você vai ser instrumento de Deus com a posição que Ele te deu. E eu creio que Deus pode levantar Esther em nosso país. Quem crê? Oh, meu irmão, compromisso com o reino, posicionar, não esconder, ser uma lâmpada que brilha. E eu queria dar outro instrumento também. Nós não podemos negociar a nossa herança. 1 Reis, capítulo 21. A palavra diz que o rei Acabe, um homem ímpio, que servia os profetas de Baal e rejeitou os sacerdotes do Senhor, andava debaixo da autoridade de Isabel, uma feiticeira de quem se tornou esposo. E a palavra diz que ele queria comprar a vinha que era vizinho ao palácio dele, um terreno vizinho ao palácio dele. E ele procurou Nabote, que era o dono daquele terreno. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Fala comigo: a minha herança é inegociável. Quem concorda? Ele falou: participa dos manjares do rei. Ele falou: eu não posso. Se eu participar, eu vou perder a unção. Se eu participar, eu vou perder a autoridade. Isso não é agradável, meu Deus. Aí o servo do rei falou: mas você vai ficar mais fraco, você vai ficar abatido diante do rei, ele vai me punir por causa disso. Ele falou: faça a prova, me dê 10 dias, compare a minha aparência com aqueles que estão comendo os manjares do rei. Depois de 10 dias, a aparência dele era maior.
E depois vocês lembram aquela situação? O rei falou, eu preciso de alguém que revele o sonho. Nenhum pôde revelar. Mas aí Deus levantou Daniel, e Daniel falou, eu vou revelar o sonho. Meu irmão, quando você se posiciona para Deus, Deus te exalta. Se você negociar a vinha, se você negociar a sua fé, se você recua, se você barganha a fé. Infelizmente tem pessoas que nessa época negociam a fé. Mas a fonte não é assim. Fala para você, a fonte não é assim. Quem pode ser amém? Não negocie a sua fé, porque Deus vai te exaltar. Ah, mas tem perseguição, tem pressão. Nabote sofreu perseguição, Jezabel perseguiu ele, mas ele falou, a minha vinha eu não negocio. Meu irmão, você não está servindo ao mundo, você está servindo ao Senhor, e o reino de Deus é maior que o reino das trevas. Quem pode declarar? Fala, venha o teu reino, Senhor. Fala, Senhor Deus, santifica o teu nome em nossa nação, venha o teu reino sobre o nosso país.